Olá, nono ano, tudo bem? Cansadinhos? Vamos então para a nossa aula de língua portuguesa do segundo bimestre. Conteúdo no livro de atividades. Então, abram lá no livro de atividades e nós vamos começar com esse primeiro conteúdo. Bastante fácil, que vocês vão entender com facilidade. Então, vamos lá, derivação imprópria. Então, dentre os vários processos de formação de palavras, nós temos também a derivação imprópria. E ela, nós lembram da justaposição, aglutinação, hibridismo, todos aqueles processos de formação de palavras que vocês conhecem, e a derivação imprópria, creio que seja uma das mais simples, não é? Então vamos lá, derivação imprópria é o processo de formação de palavras em que há mudança apenas da classe gramatical das palavras, mas não há alteração na forma da palavra. Ela permanece exatamente igual, a única coisa, ela muda a categoria gramatical, não é? Então, veja bem, uma palavra que seria substantivo, normalmente, ela passa a ser adjetivo, um verbo passa a ser substantivo, um advérbio passa a ser adjetivo e assim por diante, tá? Então, vamos analisar o primeiro exemplo. O filme Monstros S.A. fez muito sucesso. Monstro, nesta oração, ele é um substantivo, está nomeando um filme, né? Agora, na seguinte, naquele dia ocorreu um protesto monstro. A palavra monstro aqui, ela está adjetivando, qualificando a palavra protesto, o substantivo protesto. Então, ela passou a ser um adjetivo. Um verbo passa a ser substantivo, veja como. O dia acaba de nascer. Nesta frase, nascer, a função dele, a classe gramatical dela, desta palavra, é o verbo. Na frase seguinte, como ela veio precedida de artigo, ela se transformou num substantivo. O nascer do sol ilumina a paisagem. Então, veja, o artigo o, definido o, diante do verbo, da palavra nascer, transformou-a num substantivo. Certo? Um adjetivo passa a ser advérbio. Aquele prédio é alto demais. Aqui, o que está acontecendo? Aqui ele está funcionando como está qualificando, né? Está dando uma qualidade para este prédio. Então, alto. Agora, não fale alto. O que ocorreu? A palavra alto está próxima de um verbo e ela está indicando uma circunstância, não é? Então, aqui, fale alto. Ela te transformou num advérbio, certo? E outros exemplos aqui, cantar é um verbo, eu disse o cantar, viver, meu viver, não, que é um advérbio, um não, por exemplo, não vá a essa festa. Aqui é um advérbio de negação. Recebeu um sonoro não. Aí virou substantivo, não é? Olha que simples que é esse conteúdo, muito simples. Analisem comigo, então, a primeira atividade, para vocês entenderem melhor. Nas frases a seguir, uma das palavras sofreu derivação imprópria. Indique a frase em que ela ocorre e justifique sua resposta. Todos estavam ansiosos pela chegada do cantor, porém ele cancelou a apresentação. O que nós temos aqui? A conjunção coordenativa, adversativa, porém, não é? Agora, na frase seguinte, li toda a história e encontrei um porém nela. Né? Um porém. Então, aqui, a palavra porém veio precedida de artigo, né? E ela se transformou, então, automaticamente num substantivo. Olha, a mudança foi grande, não é? Certo? Seguindo. Então, vocês têm aqui nessa segunda atividade. Nas frases a seguir, identifique a palavra que sofreu derivação imprópria e a mudança da classe gramatical ocorrida. O jantar estava delicioso. A palavra jantar aqui é um substantivo, está precedida de artigo definido o. Né? Seu olhar, também a palavra olhar, em outra situação ela poderia ser um verbo, assim como jantar. Não fale tão baixo que eu não entendo. Nessa frase temos dois nãos e ambos funcionam como advérbios, não é? São dois advérbios, tá bem? Quero chamar a atenção para essa frase. Olha, os bons serão recompensados. Bons amigos, bons filmes. A palavra bons seria, nesse caso anterior, bons amigos, um adjetivo. Agora, os bons, as pessoas boas aqui, eu substantivei a palavra bons. Eu coloquei antes da palavra um artigo definido também. Certo?
Então, vejam, é um assunto simples, fácil, e eu gostaria muito que vocês fossem fazendo todas essas atividades devagar. Não vai haver necessidade de vocês enviarem nada para mim, mas depois de algumas aulas mais adiante, eu vou fazer uma avaliação com vocês de todos esses conteúdos estudados. E quero avisar, na verdade, também que eu vou vistar essas atividades quando eu voltar. Então, eu vou ver aqui o interesse do aluno, aquele que fez, ele vai receber um bônus por isso, certo? E aquele que simplesmente fez um exercício 2 e pronto, deixou passar, certo? Então, é importante que você realmente faça, que você se dedique. O maior beneficiado é você, né? Não pode esquecer, certo? Vou aproveitar também, já que esse conteúdo é bastante curtinho, e vou passar para um outro conteúdo, certo? Que vocês têm logo em seguida, então localizem. Então, nós vamos falar de predicado. Não se esqueçam que vamos fazer uma revisãozinha. Predicado é tudo que você, retirando o sujeito, tudo que restar na oração é predicado, né? Tá. Então, vamos lembrar, nós temos predicado verbal, nominal, né, que vocês conhecem, e hoje nós vamos ver o verbo nominal. Então, o predicado nominal é aquele predicado que possui um verbo de ligação, né, mais um predicativo do sujeito, uma qualidade do sujeito. Então, esses verbos de ligação, olha, lembram? Ser, estar, permanecer, ficar, andar, etc. E sempre vai aparecer uma característica do sujeito. Observem esta frase aqui. O aniversariante estava feliz. Sujeito aniversariante, verbo de ligação estava, e feliz é um predicativo do sujeito, né? E aqui é interessante chamar a atenção, porque nesta oração aqui, neste tipo de predicado, o núcleo do predicado é o predicativo do sujeito e não o verbo. O verbo simplesmente está servindo de ponte entre o sujeito e uma situação do sujeito, certo? Enquanto que o predicado verbal contém um verbo significativo, um verbo que vai indicar algo que está ocorrendo com o sujeito. Ele pode ser transitivo ou intransitivo, quer dizer, transitivo se é um verbo que vai pedir um complemento, intransitivo se ele não precisar de complemento algum. Então, observem os exemplos aqui. Ao amanhecer, os pássaros cantam nas árvores do quintal. Né? Os pássaros é sujeito aí, então cantam nas árvores do quintal. Nós temos cantar, nesse caso é um verbo intransitivo, e a palavra mais importante é o núcleo do predicado, é ele, o verbo cantar. Então vocês perceberam a diferença, que aqui no predicado verbal, o verbo significativo é sempre o núcleo do predicado, enquanto que no predicado nominal, o núcleo não vai ser o verbo nunca, certo? Mas o predicativo do sujeito. Outro exemplo. Os pássaros fizeram os ninhos nos galhos da mangueira. Sujeito, os pássaros fizeram os ninhos nos galhos da mangueira. Então, fizeram é um verbo transitivo direto. Eu vou querer complementar. Os pássaros fizeram. Eu preciso colocar um complemento para saber o que realmente ocorreu, certo? E a natureza necessita de mais respeito. A natureza, sujeito, necessita de mais respeito. É o predicado. Necessita é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque o seu complemento de mais respeito está ligado ao verbo por meio de uma preposição. Quem necessita, necessita de, certo? Então, vejam, a diferença é bem clara, né? No predicado nominal, o núcleo vai ser o predicativo do sujeito. No predicado verbal, o núcleo é o verbo, certo? E o predicado verbo nominal é uma fusão desses dois, né? Observem, o predicado verbo nominal, ele vai possuir um verbo significativo mais um predicativo do sujeito ou do objeto. Tá, vamos ver. Então, vejam lá, predicado verbo nominal, né? Os estudantes comemoravam alegres o início das férias. Tá, os estudantes, o sujeito, comemoravam alegres o início das férias, predicado, né? Verbo nominal, por quê? Porque eu tenho comemoravam, que é um verbo importante, um verbo significativo, que está me dizendo o que acontece com os estudantes. E tenho também um predicativo, alegres. Esse predicativo está fazendo referência aos estudantes, certo? Então, eu tenho um predicado verbo nominal, porque possui um verbo e possui um predicativo do sujeito, tá? Então, veja, eu posso também
desdobrar esta frase. Os estudantes comemoravam e estavam alegres. Perceberam? Há uma espécie de verbo de ligação por trás, escondido aí, né? Vamos adiante. Então, seguindo aqui. Quando que o predicativo é do objeto e não do sujeito, num predicado verbo nominal? Então, nós temos lá. O predicativo do objeto modifica o objeto atribuindo-lhe características como qualidade e estado. Entenderam? A qualidade do o predicativo do objeto nunca vai fazer referência ao sujeito. Então, observem aqui. Os convidados acharam a festa de casamento maravilhosa. Sujeito, os convidados. Predicado. Acharam a festa de casamento maravilhosa. Acharam é um verbo transitivo direto, né? Achar, daí o complemento e tal. E apareceu um predicativo aqui, maravilhosa. Maravilhosa está fazendo referência à festa e não aos convidados. Festa faz parte do objeto direto. Então, nós temos aqui um predicado verbo nominal, justamente porque eu encontrei essa configuração. Verbo mais predicativo, no caso do objeto. Tá? Então, aqui embaixo tem mais um exemplo interessante. Olha, achei o filme ótimo. Eu é um sujeito oculto, achei o filme ótimo, predicado verbo nominal, porque tem achar, que é um verbo significativo, e ótimo, que é uma característica do filme. Então, é uma circunstância, indica uma característica circunstancial, né, do momento ali, o filme ótimo. Entenderam? Então, às vezes é fácil até você fazer esse desdobramento quando você tem alguma dúvida. Os convidados acharam e a festa de casamento estava maravilhosa, né? Certo? Então, agora, eu quero que vocês procurem ver, vamos fazer um exercício pelo menos juntos, né? Olhe lá. Identifique os predicativos das orações a seguir e classifique-os. Achei estranho seu comportamento. Achei estranho seu comportamento. Tá. Eu sou o sujeito oculto. Achei. A palavra estranho está fazendo referência a quem? A comportamento ou a minha pessoa? Ao meu comportamento, né? Então, neste caso, o que eu tenho? Eu tenho um predicativo do objeto, não é? Então, predicativo do objeto, tá? Quero também que vocês observem aqui, Marília estava preocupada. Marília, o sujeito, estava preocupada, é o predicado, estava é um verbo de ligação e preocupada é um predicativo do sujeito. Eu tenho apenas um predicado nominal aqui e não verbo nominal. Observem, só existe um verbo de ligação, não existe um verbo significativo. É diferente da oração anterior, que tem o verbo achar, é um verbo significativo, certo? Então, aqui eu tenho apenas um predicativo do sujeito e tenho apenas um predicado nominal, certo? Eu quero que vocês façam essas atividades, lembrando de fazer todas elas, olha aqui. Mas eu quero chamar a atenção para o seguinte, pessoal. Leiam com atenção o enunciado. Tá? Eu estava fazendo a correção das atividades que vocês me enviaram esses dias, e uma atividade lá pedia para você separar, dizer que tipo de verbo e tal, classificar a oração, tá? Muitas pessoas. Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Nem vimos essa oração nesse bimestre. Quer dizer, vá lá no seu caderno de atividades, veja os exemplos parecidos, pelo menos, né? Outra coisa, havia um outro exercício assim, sublinhe os verbos, separe as orações e indique o número de orações. Vários, só escrever 5 orações. Não sublinharam o verbo, não separaram as orações. Então, acho que é preciso mais atenção. Gente, tudo que você fizer é em seu benefício. O maior beneficiado será você. Então, na próxima aula que nós tivermos, eu vou corrigir as atividades. Eu penso assim, algumas atividades que vocês me indicarem que foram as mais difíceis. Não dá para corrigir tudo, você sabe que o tempo é escasso, né? Então, professora, a atividade tal foi a que eu mais encontrei dificuldade. Então, nós vamos corrigir, vamos debater, vamos conversar, vamos ver por que você não conseguiu, de repente, fazer essas atividades, tá? Mas lembre-se, né? Atenha-se ao horário que foi estipulado para vocês fazerem as perguntas, tá bem, gente? Porque é importante que vocês mantenham essa ordem, não é? Porque é complicado a pessoa ficar assim o tempo todo, às 22h30 da noite, recebendo pedido de aluno. Complicado, né? Tá bem?
Mas vamos lá, coragem, façam os exercícios com muita boa vontade, certo? Estou aqui para ajudar. E até a próxima aula, tá?